Boa tarde a todos, é um gosto estar aqui convosco e é curioso e irónico que o tema deste TEDx seja justamente o tempo. Para mim é irónico porque eu ainda estou em 4 fusos horários. Por isso, hoje, se calhar, vou estar um pouco mais lento, bem porque o que eu fiz ontem foi justamente vir da capital mais alta do mundo. Isso, consequências. Por exemplo, agora acho que o som baixou um pouco. Por isso quero-vos falar de este novo tempo, que é digital. Mas antes gostava de começar por explicar o meu modelo, aquilo que eu tenho andado a fazer. Eu sou uma espécie de um dinossauro do digital. Eu comecei a trabalhar nesta área do digital nos anos 1997. Comecei a fazer comércio eletrónico em Portugal, imagine-se, em 1997. E comecei a entrar em contacto com isto e passei a famosa bolha das .com, em que muita gente me dizia que aposta falhada tinha feito, porque, efetivamente, isto da internet não ia dar grande coisa. Isto era o que se dizia em 99, 2000. Mas, ao longo do tempo, eu apostei e continuei a apostar que o digital ia mudar o mundo. Então, apresento-vos a minha flor. Esta é a minha flor, tem várias pétalas, como todas as flores. E a primeira é parte dos contactos, o networking, como é que nós nos relacionamos, como é que nós trabalhamos em conjunto. Mas tudo isto está relacionado também com a forma como aprendemos. Por isso é que está ali a parte do learning. Porque nós temos que mudar a forma como ensinamos, como formamos. Os modelos que utilizamos são os mesmos de há 800 anos e o mundo mudou. Continuamos a fazer uma educação dirigida a todos os protagonistas, exceção daqueles que são mais importantes, os alunos. E às suas necessidades. As suas necessidades num mundo que efetivamente mudou. E não é a crise financeira, não é o 11 de setembro. É um mundo que mudou na forma como a informação já não é tão importante, mas o conhecimento é, sem dúvida, decisivo. Também mudou a forma como nós comunicamos. Agora, neste momento, todos nós estamos aqui nesta sala e muitos de nós estamos a comunicar em simultâneo com redes sociais. Este evento está a acontecer aqui, mas está a acontecer um pouco por todo o mundo, apesar de estarmos todos aqui. Também muda a forma como trabalhamos a área de marketing. Esta é uma área que me é muito cara, porque justamente professor nesta área e procuro explicar como o mundo está a mudar nesta área, de tal forma que profissionais desta área precisam de ser reconvertidos. Finalmente, a última pétala, que é uma pétala que eu, sinceramente, explico a minha frustração, que é uma área em que eu tento explicar como nós temos que trabalhar de uma forma diferente. Temos que trabalhar de uma forma colaborativa, de uma forma social. E, no entanto, continuamos a trabalhar da mesma má forma. Eu quero-vos trazer aqui rapidamente 3 tendências. Quero-vos a percepção do tempo, quero-vos falar sobre a mudança da percepção do espaço e quero-vos falar sobre uma nova geração. Uma geração que vai mudar tudo. Mas vamos começar pelo tempo. A forma como nós temos a percepção do tempo, nomeadamente dos chamados tempos mortos, já não são tão mortos, não é? O que nós fazemos nos famosos tempos mortos. E mais, eu diria que estes objetos estão a mudar a nossa forma como nós percepcionamos o mundo. Vejam o seguinte. Há uns anos atrás, e não muitos, 2 amigos encontravam-se à frente desta pousada e um dizia: a pousada é do século XVII. E outro dizia: não, é do século XVIII. O que é que eles fariam? Diriam qualquer coisa deste estilo. Olha, vamos fazer assim. Eu tenho lá um livro em casa sobre Viseu, vou a casa e depois telefono-te e digo-te se é XVII ou XVIII. E era assim. Há uns 3 anos atrás, só para percebermos a velocidade disto, há uns 3 anos atrás, o que é que acontecia? Os mesmos 2 amigos encontravam-se em frente da pousada e diriam qualquer coisa do estilo. Século XVII, século XVIII. E um deles diria: espera aí, que eu vou a casa e vou ver na Wikipédia e depois
eu mando-te uma mensagem. Na atualidade, como é que é? Em frente ao mesmo edifício, século XVII, século XVIII, imediatamente os dois, ou um deles, século XVIII. Porquê que eu dou este exemplo? Para nós termos a percepção que temos mais a necessidade de soluções imediatas, que nos habituamos ao imediatismo, que nós queremos coisas já, porque temos essa hipótese neste momento, porque temos meios que nos permitem isso. Por isso é que eu falava na questão da educação, porque, por exemplo, eu ouço muita gente dizer que um professor ou um formador é um facilitador do conhecimento. E eu digo, não, não é. Neste momento, se for um bom professor, se for um formador, é um catalisador do conhecimento. É um acelerador do processo. Não é o facilitador. Porquê? Porque a grande diferença é que o nível de acesso à informação é absolutamente simétrico atualmente e deixou de ser assimétrico. Temos que aproveitar a sabedoria da multidão, a sabedoria da sala, porque todos podem contribuir para um processo. Temos que criar um conceito de cérebro coletivo. Mas não é a única alteração que eu vejo. Certamente esta imagem diz-vos muito, principalmente aqueles que tiveram a sua infância ou adolescência nos anos 80. O conceito era interessante, era o teletransporte. A ideia era que nós estávamos num sítio e tínhamos que nos teletransportar para chegar ao planeta em que a nave andava a fazer a sua órbita. Porque achamos, nesta altura, que não havia outra forma de ter a presença. E isto criou também alguns problemas na nossa cabeça. Não é por acaso que em Portugal, volta não volta, algumas pessoas até muito entendidas dizem que Portugal é um país periférico. Eu quando ouço isso, apetece-me dar um bilhete de vinda para o século XXI a essas pessoas. No século XXI não há periferias. Há periferias mentais. Há pessoas que se justificam com isso. Há pouco ouvimos uma intervenção sobre a atratividade de Portugal. Efetivamente o é. Nós temos a capacidade de, com esta nova alteração do espaço, em que as pessoas podem trabalhar onde quiserem, podemos atrair quadros de todo o mundo. Porquê? Porque temos o tal clima que é fantástico, temos a tal culinária que atrai tanto. Porque certamente trabalhar em muitos sítios de Portugal é melhor do que trabalhar num edifício cinzento em Düsseldorf, Amsterdão ou Londres. E há casos desses. O digital permite-nos essa deslocalização e de termos funções em Portugal, pessoas altamente remuneradas que na prática estão a trabalhar nos seus países, mas que estão a viver, a consumir, a investir em Portugal. Nós temos, neste momento, meios que nos permitem a tal telepresença. E depois também temos que ver o que é isso do escritório. Eu não estou a falar da série, mas é uma boa caricatura. Há uma conferência, também recomendo, que há um orador que faz a seguinte pergunta. E posso fazer-vos a mesma pergunta. Se vocês precisarem de fazer algo que é verdadeiramente importante, vamos supor um relatório, que têm que se dedicar, têm que entrar bem àquele relatório, certamente vão responder coisas do estilo em relação à vossa estratégia para o realizar. Vão fazer antes que toda a gente chegue ao escritório, depois de toda a gente sair do escritório, vão aproveitar a viagem no comboio para fazerem, vão aproveitar para ficarem em casa para fazer. Poucas serão as pessoas que dirão, eu irei fazer uma hora de expediente no escritório. O que nos leva à seguinte pergunta. Porquê é que existem os escritórios? Não é? Se nós temos essa percepção,
porque é que existe. E eu vou-vos explicar o porquê desses escritórios, o porquê, muitas vezes, desses edifícios mastodônticos. Vaidade. Apenas e só vaidade. Os faraós já faziam o mesmo. Construíam uma pirâmide maior do que o anterior. Para quê? Para demonstrarem o seu poder e para dizerem: eu sou melhor do que o outro, que morreu. Neste momento, muitas das unidades que são criadas para serviços não fazem sentido absoluto. Porquê? Porque a percepção do espaço é a mesma de há 20, de há 30 anos atrás, 1000 anos atrás. É que eu preciso de ter um espaço onde eu também possa ter concentrado um conjunto de recursos humanos em que eu possa demonstrar o meu poder e dizer: isto é meu, e demonstrar a todos esse meu poder. Certamente o digital vai mudar isso. Mas vai mudar também à custa de uma nova geração. Porque, veio dizer, faz ainda muita confusão se estivermos a falar por baby boomers, porque sempre conheceram essa realidade do escritório, da sede, do edifício sede. Mas esta geração está a reformar-se, está a terminar a sua carreira. Vem uma outra geração que está a assumir o poder, chamada geração X, que é à volta dos 40 anos em que eu me encontro. Esta é uma geração que mais ou menos segue os mesmos comportamentos. Tem algumas diferenças, mas segue os mesmos comportamentos. E segue-se uma geração Y, que raramente é considerada como nativa digital, mas é uma geração de transição. A verdadeiramente nativa digital é a seguinte: é os millennials. Muitas vezes esta geração, a X, não é, são confundidas erradamente. Porquê? Porque estes indivíduos, e eu gosto muito daquela, são verdadeiramente digitais. São crianças que não entendem o nosso mundo. Eu tenho 2 nativos digitais em casa, um de 11 e outro de 13 anos. E eles não entendem como é que nós trabalhamos. Eles não entendem como é que nós nos relacionamos. Eles não entendem como é que nós... E eles vão criar um grande desafio, primeiro no ensino, depois no mercado de trabalho. Eles vão criar um desafio tão grande como eu criei quando comecei a trabalhar em 1992, com a minha apetência para a informática em 1992. Eu lembro-me que noutra encarnação trabalhei como analista financeiro num banco, imaginem-se. E quando cheguei lá, eu sabia utilizar um computador, porque o meu pai tinha feito um investimento enorme num computador. E um computador que na altura tinha um disco de 20 megabytes. Lembro-me do vendedor dizer: isso tem disco, nunca mais acaba. Quando eu cheguei lá, eu estive logicamente fui para o computador, porque havia computadores e tinha colegas que me diziam assim, porque, pronto, eu era o puto. E diziam assim: isso dos computadores é muito engraçado, mas quando falta a eletricidade, a caneta continua a escrever. Curiosamente, 6 meses depois, todos eles estavam agarrados ao computador. Estavam agarrados ao computador por obrigação e não por interesse. O que eu vos venho aqui trazer, e curiosamente, a mesma onda que viram há pouco, é uma visão do que é o futuro. Quando McNamara estava nesta onda, ele certamente para a frente via um mar um pouco revolto, mas relativamente calmo. Se olhasse para trás, via uma onda de 30 metros. Neste momento, todos vocês estão nesta posição. Viam um mar certamente um pouco revolto, mas não têm a percepção ainda da mudança. A mudança é enorme o que vem aí. Vejam só nos últimos anos o que se mudou em termos de comportamentos. Como é que nós mudamos os nossos comportamentos simples? Como é que nós até já interagimos em termos pessoais? Aquele exemplo típico, não é? De um encontro num bar ou numa discoteca. Como é que as pessoas tiram informações umas das outras? Isto é, encontram-se com alguém e tal, interessante e tal, só um momento vou à casa de banho e pegam no seu... É complicado.
há hipótese. Por isso, estamos efetivamente num momento de mudança. Num momento de mudança de como nós nos relacionamos. Num momento de mudança de como nós aprendemos. Temos que mudar muito. Mas um momento de mudança também como nós trabalhamos. Nós somos tão improdutivos. Tão improdutivos. Temos ferramentas absolutamente extraordinárias e é muito fácil ceder ao lado lúdico. Queria terminar com um apelo. Eu falei da geração dos milénios. Há muita gente que tem a ideia de que, efetivamente, eles são fantásticos e já vêm pré-preparados. Eu costumo dizer que aos meus filhos eu quero deixar-lhes 2 valores. 1, autonomia. E 2, autodisciplina. Autonomia para que eles tenham responsabilidade sobre o seu próprio futuro. E autodisciplina para que não cedam às tentações de um mundo digital. Sim, eu disse, das tentações do mundo digital. Porque este mundo é um mundo maravilhoso, mas pode ser um mundo de pesadelo. Se nós não tivermos o cuidado, a autodisciplina, de perceber que tudo tem o seu tempo. Muito obrigado.